Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Provérbios 14, 12. Tema da semana: o que você vai receber não é o que está vendo. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Estamos estudando sobre o livro de Provérbios, orientações práticas para o nosso dia a dia. Os nossos convidados destes dois encontros, pastor Flávio Ferraz, começar por ele agora, o outro comecei por você. Tá bom, vamos, sem né? problema. Pastor Flávio, que é secretário e comunicação, cuida de duas áreas da Igreja Adventista no escritório que fica na cidade de Sorocaba, que cuida da região sudoeste do estado de São Paulo. Ele que trabalhou por muitos anos na área de comunicação na Igreja Adventista em toda a América do Sul. É isso, não é, pastor? Isso mesmo. Tem 2 filhos que trabalham aqui na Novo Tempo e 3 filhos, os 3 seguiram o exemplo do pai na área de comunicação. Tomara que sigam em outras coisas também. Que eu tenha sido bom. Prazer estar aqui com você. Com certeza, privilégio. Prazer estar aqui com o Marcos, que já esteve no primeiro programa. Nós somos colegas de mestrado, né? É um prazer estar com você em casa também. Pastor Marcos Júnior, presidente da Igreja Adventista no estado do Rio Grande do Sul, na região leste. Nós temos 3 regiões administrativas. Isso, nós temos 3 escritórios no Rio Grande do Sul. A região que eu sou responsável foi a mãe das demais. Então, pega a região litoral, leste, pega desde o norte até o Chuí. Chuí acho que é conhecido para todos os nossos amigos. E temos uma região que cuida da... da... extremo, lá no com divisa com o Uruguai. Isso. Pega aquela estrada... passa pela reserva do Taim e vai até o Chuí. É verdade. Depois da cidade de Rio Grande. Aula de geografia. É verdade. Eu fiz o caminho do Taim várias vezes. Algumas vezes. E temos na região central, não é, um outro escritório, e na região de Ijuí, que pega a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E lá na minha região nós temos um internato, não é? Quero aproveitar aqui e fazer um pouquinho de propaganda, que é o IACS, não é? O IACS, querido, eu te amo. Melhor colégio do mundo, viu? É verdade. Só quem estudou lá que pode falar isso. É verdade. Olha, eu ia fazer propaganda, vocês estão fazendo, né? Tu me ensinas a senda da vida. É verdade. Mas meu lar, não te esqueço jamais. Nós cantamos isso muitas vezes, né? 3 anos eu cantei isso aí. É verdade. Então, estamos lá à disposição, o site do IACS, para quem quiser conhecer e quiser estudar lá. Ok. O site é iacs.org.br. Muito bom. Na cidade de Taquara. Taquara. E eu mando abraço para todo esse povo ali da região, da Associação Sul-Rio-Grandense, inclusive dessa região onde fica o IACS. Você trabalhou em todas as 3 regiões? Trabalhei tanto na região noroeste, na região central e na região agora, não é, do sul, no leste do estado do Rio Grande do Sul. Muito bom. Prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Pastor Marcos, nós vamos fazer uma prece. Você pode clamar a iluminação do Espírito Santo, por favor? Querido bom Pai, esse é um momento muito especial que vamos abrir a Bíblia. Abençoe esse nosso amigo, essa nossa amiga que vai acompanhar o estudo conosco. Que possa realmente colocar a sua vida em harmonia com a Tua Palavra. Dê-nos sabedoria agora, em nome de Jesus. Amém. Nessa temporada nós estamos estudando o livro de Provérbios. Praticamente a gente está sistematizado assim, cada capítulo, e hoje eu creio que nós vamos para o 14, né? 14. Começa no 14. 14. Esse é o nosso guia de estudos. Aqui você tem o que nós apresentamos aqui, nós temos uma sequência, mas é lógico, eu sempre menciono, a fundamentação é a palavra de Deus. Nós também oferecemos para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, a revista Princípios, um guia de orientação, de dicas para você encontrar a lógica da existência, o sentido e esperança para a sua vida e para a vida da sua família. Acesse o endereço que está na sua tela e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Nós temos a oportunidade e o privilégio de assistir um pequeno comentário em cada início de estudo aqui do autor da lição, professor Jacques Ducan, que é professor de teologia
na igreja adventista, no seminário adventista Andrews, nos Estados Unidos. Nós vamos, nesse momento, ouvir um pouquinho sobre como nós, às vezes, podemos correr o risco de banalizar o mal, e o mal não ter mais efeito sobre a vida da gente. E como descobrir que o mal existe, ele é letal, ele traz consequências eternas para a nossa vida. Professor Jacques Ducan. Esse pensamento de banalização do mal tem sido levantado através da observação de Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela era uma filósofa e jornalista que foi solicitada a fazer um relato sobre o julgamento de Eichmann, em Jerusalém. Então, ela se assentou e começou a observar esse monstro, Eichmann. Ela descobriu que ele era muito comum, uma pessoa como qualquer outra. E ela ficou chocada por essa conexão de banalidade do mal. Ele era um monstro, personificado como mal, mas era, na verdade, uma pessoa banal, comum. Então, essa ideia de banalidade do mal é uma ideia que ela desenvolveu e que eu penso ser importante. Tem uma importante verdade nela. Quando pensamos que o mal não é algo tão extraordinário, e assim, nós muitas vezes criamos algo romantizado ou sensacionalista sobre o mal. Mas o mal, em sua essência, é algo comum, medíocre e banal. Nós precisamos aprender essa banalidade. Porque o mal se torna banal para nós? Torna-se banal e comum porque nós estamos ficando acostumados com ele. Então, se torna parte da nossa vida e morte. Os crimes se tornam banais. Então nós matamos, algumas pessoas matam. Na primeira vez talvez foi difícil. Na segunda, menos difícil. E então depois se torna algo banal, porque nós nos acostumamos com isso. Tornar o mal algo banal é um problema. Porque o mal, apesar de ter essa forma banal e comum, ele precisa ser reconhecido como mal. Precisamos aprender a ser sensíveis quanto a isto. Precisamos perceber que o mal é mal. Precisamos nos educar, desenvolver essa sensibilidade e crescer com essa consciência do que é mal realmente. Identificar o que é mal e fugir dele, odiar e abominar o mal. Isso é o que tenho a dizer sobre a banalidade do mal. Eu quero fazer um link do comentário do professor Ducan com o verso que é o verso para memorizar, que a gente antigamente chamava do verso áureo, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Quando a gente começa a perder essa sensibilidade espiritual, banalizando os erros, o mal que existe, a gente começa a perder essa percepção e corre o risco de estar indo por um caminho de morte e a gente se acostumar com o caminho do erro e não perceber que está indo por um caminho de morte? Só quando é tarde demais essa pessoa vai descobrir que ela está na estrada engarrafada que leva para a morte. Essa estrada onde muita gente entra, sem olhar direito, sem pesquisar antes se o trânsito está bom, se o final dela tem saída, qual é o fim dela. Então, infelizmente, as pessoas descobrem tarde demais quando fala de insensato, e o capítulo 14 ele gasta o capítulo inteiro falando da insensatez. O insensato é a pessoa que fala antes de pensar, é a pessoa que fala qualquer coisa, ele não ouve o que os outros estão dizendo, ele não segue as advertências. A Bíblia a gente tem uma parábola, Jesus contou no capítulo 7 de Mateus, sobre o sábio e o insensato, que construíram uma casa, um sobre a rocha, Mateus 7, 24 a 27. E o insensato, ele construiu na areia, era mais fácil, a casa ficou bonita, igual, mas o problema é que tem chuva, não é se vier a chuva, quando a chuva vier. E quando a chuva vem... E ela vem. Ela vem, e às vezes ela vem duramente, às vezes é um tsunami que vem na vida da pessoa.
E aí é que vai mostrar se a casa vai ficar em pé ou não. É como se você tivesse um óculos, não é? Quem usa óculos sabe muito bem, e começa a embaçar, a visão do insensato ela fica embaçada, e ele não consegue ver realmente o que está acontecendo, e muitas vezes ele toma decisões achando que está tudo bem, e como você leu aí no verso 12, não é? Ao caminho, não é? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, parece que está tudo bem, mas a visão dele está embaçada, ele não consegue enxergar que lá na frente ele tem um buraco e ele tem que se desviar daquele buraco, não é? Então, o insensato tem essa dificuldade. E nós estamos estudando, né, justamente nessa semana, que o que você, ou eu, ou nós todos vamos receber não é apenas aquilo que nós estamos vendo. Tem muita coisa que nós não estamos vendo e que está em jogo também nesse processo da salvação. Não é? E nós precisamos estar atentos a essas coisas que não são vistas. Por exemplo, a fé é uma coisa que você não pode pegar a fé, não é? Mas ela é extremamente essencial para o plano da salvação. E o insensato, ele se preocupa muito com o que ele vê, não é? Ele se preocupa muito com o que ele pode adquirir, não é? E hoje a gente vive num mundo extremamente mercantilista, comercial, e as pessoas valorizam o ter e não o ser. E o insensato é esse, ele valoriza o ter, o ser não é tão importante. E o cristão no mundo religioso precisa. Também, né, pastor Marcos? Às vezes está sendo contaminado. Precisa da prova, eu preciso da prova, eu preciso evidenciar a minha Tem muita crença. gente que só acredita naquilo que ela vê, ou naquilo que ela sente, né? Quando Deus diz o contrário, né? Que quando você estuda, quando você se aprofunda, e o prudente ele é diferente do insensato por causa disso, porque o insensato ele acredita em qualquer coisa, ou ele ouve qualquer coisa e dá valor para aquilo, né? Mas o prudente não, ele vai atrás, ele antes de falar ele vai escutar várias vezes, ou seja, tem gente que fala que a gente tem duas orelhas e uma só boca, né? Que é para ouvir duas vezes antes de falar, né? Mas o insensato, ele é o pior inimigo dele mesmo, por causa dessa impulsividade, que o capítulo 14 fala o tempo todo sobre esse aspecto da vida, né? Eu queria sublinhar, mas antes, eu queria sublinhar esses aspectos que você está citando, pastor Flávio, mas antes, talvez alguém precise agora de uma orientação. Como eu sei que eu estou num caminho errado? Como eu sei que eu estou banalizando o mal? Ou seja, estou cometendo erros, como que eu sei que esse é um erro? Algumas consequências que de repente eu estou colhendo talvez sejam um indicativo, não é? Talvez eu esteja passando por alguma dificuldade por erros cometidos no passado. Talvez esse seja um dos pontos, pastor. Existem várias coisas que a gente poderia mencionar aqui, mas de repente eu estou procurando uma felicidade e eu não encontro há tantos anos. Talvez esse seja um indicativo de que eu preciso buscar, quem sabe, trocar a minha fonte. E nós estamos falando aqui da Palavra de Deus, o Lições da Bíblia tem essa proposta. Então, querido amigo que está nos ouvindo, nós cremos como cristãos de que a Palavra de Deus é essa fonte que vai ajudar a gente a enxergar melhor, não é? E quem sabe tirar essa lente que está embaçada e fazer-nos enxergar algumas coisas que hoje nós não estamos enxergando. O insensato não enxerga, o insensato ele precisa realmente. Você usa muito essa expressão ao encerrar as lições, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que realmente clareia a visão. E a verdade é a palavra de Deus. Viu, Marcos? Viu, Gilmar? Voltando para a parábola dos fundamentos... Que termina... O Sermão da Montanha. Exatamente. Começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. Jesus fala assim, quem ouve essas minhas palavras, do sermão que ele pregou, que fala de tudo na vida, que envolve a vida do cristão. A vida do ser humano, na verdade. Não é só as bem-aventuranças. Sim. Todos os outros aspectos, fala para a gente ser sal, para a gente ser luz, relações interpessoais, como ganhar dinheiro, como não se deixar ganhar pelo dinheiro, como tratar o inimigo, não só o amigo, mas o inimigo. E aí Jesus fala, quem ouve essas minhas palavras e pratica, fundamenta a Bíblia nesses princípios, que o Marcos acabou de colocar bem, os princípios da palavra de Deus, alicerça a vida aqui, uma pessoa sábia. Mas o insensato, ele alicerça não nos princípios da palavra de Deus, ele alicerça em outros princípios, lindos, bonitos. A psicopedagogia, tudo aquilo que a psicologia apresenta, a filosofia moderna, em todas as suas ramificações,
lindo, bonito, maravilhoso, mas é areia. Na hora que a chuva chegar, a casa vai cair. De sustentação da vida. Não tem sustentação. Se não for o aval, a fiança que Jesus colocou naquilo que Ele ensinou e que estão descritos aqui nos princípios da Palavra de Deus, perda de tempo. É só questão de tempo para isso acontecer, e é por isso que se fala assim, o sujeito está num caminho perdido já, mas ele só vai descobrir lá na frente, que tem engarrafamento, e que engarrafamento é para o precipício, e vai todo mundo cair nele se não fizer alguma coisa. Fica o apelo aqui à necessidade da confrontação com a verdade, com a palavra, e a fundamentação dos atos dentro da palavra. Isso mesmo. Vamos sublinhar aqui, o pastor citou, Provérbios capítulo 14, verso 3, a gente tem aqui algumas atitudes do insensato. Primeira, está na boca do insensato a vara da sua própria soberba. O que ele quer dizer com isso? Veja, nós vemos aqui que ele é autossuficiente. E esse é um grande problema para o ser humano, porque nós seres humanos somos limitados. Deus, ele tem um poder ilimitado. E quando nós nos sentimos autossuficientes, nós nos colocamos no patamar, muitas vezes, do próprio Deus. E esse é o problema do insensato. Muitas vezes ele acha que tem o controle da situação. E ele se, então, autodomina, não é? Como autossuficiente. E aí é o grande problema. E se você analisar, pastor Gilmar e Flávio, nós vemos aqui que existe uma sequência aqui de insensatez. Nós temos, por exemplo, nos verso 3, você mencionou a soberba. Nós temos no verso 6 a 9, nós temos aqui que ele zomba da sabedoria. Okay. Não é? Uma outra situação, ele é crédulo, no verso 15, quer dizer, ele acredita em tudo que falam para ele. E nós temos que ser cuidadosos, não é? Porque nem tudo que falam para a gente é verdadeiro. Verdade. Não é? E ele também é impulsivo, verso 16 e o verso 29, digo melhor. E ele oprime os outros, que é o verso 21 e 31. Então veja uma sequência de erros por ele se achar autossuficiente. Começa com a soberba. Então essas palavras do tolo, elas tomam a forma de uma vara que as pessoas que ouvem ele falar usam essa vara contra ele mesmo. Então a pessoa que ouve qualquer coisa e acredita em qualquer coisa, e vamos falar numa coisa bem clara mesmo, o criacionismo, que a Bíblia apresenta, e o evolucionismo. Talvez quem está em casa e não sabe, tem um filme novo que saiu agora, que se chama Deus Não Está Morto. Que filme espetacular! Baseado numa história real, valeria a pena as pessoas olharem. Como o prudente, ele confronta as ideias e fala assim, peraí, antes de eu falar qualquer besteira, e antes de eu acreditar em qualquer besteira, deixa eu me aprofundar aqui. Exatamente. Para ver o que tem sentido e o que não tem sentido. A busca pela verdade. Exato. Nós vamos para o nosso intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nosso desejo é que todos nós aqui busquemos verdadeiramente a orientação da palavra e que, ao cometermos um erro, tenhamos a sensibilidade e a percepção, não persistir nele, que o Espírito Santo nos dê essa lucidez. É o nosso desejo também para você que acompanha o Lições da Bíblia. Nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando nessa temporada o livro de Provérbios, orientações práticas para o nosso dia a dia. Quero convidar você que acompanha o programa para você acessar o endereço que está na sua tela. Você vai encontrar uma igreja mais próxima da sua casa. Lá, em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos no sábado pela manhã um momento em que se estuda a Palavra de Deus. E especificamente temos um momento ali do estudo do Lições da Bíblia. O tema que nós abordamos aqui, que o Guia de Estudos apresenta, é feito isso em pequenos grupos, em classes. Você é o nosso convidado especial, vai ali. Eu tenho certeza que você será muito bem recebido. Você vai trocar suas ideias, você vai poder colocar suas opiniões e você vai aprender mais da Palavra de Deus e encontrar sentido para a sua vida. Nossos convidados aqui, pastor Marcos e pastor Flávio, nós vamos adiante
o Guia de Estudos apresentou as atitudes do insensato, aquele, como o pastor usou o exemplo da parábola Dos dois fundamentos. dos dois fundamentos, aquele que colocou sobre a areia, e agora o Guia de Estudos apresenta aquele que fundamentou sua vida na rocha. E eu queria que vocês considerassem o que está também no capítulo 14, as características daquele que é sábio. Na realidade, a gente vê o contraste, né, pastor? A gente está trabalhando aqui, trabalhamos primeiro o insensato, agora no contraste nós vemos então o sábio. Veja, o verso 3 apresenta que ele fala com humildade. E isso é muito importante para uma pessoa que quer realmente, não é, se tornar uma pessoa temente a Deus. Durante todo esse trimestre nós estamos estudando o temor do Senhor, que é esse respeito, essa reverência, a obediência. Estudamos na semana passada sobre a justiça, não é? Então ele é humilde. O verso 3 do capítulo 14 apresenta isso. Veja, diz assim: mas os lábios do prudente o preservarão. Não é? Então ele é humilde. Nós encontramos também no verso 6 e 18 que os sábios valorizam o aprendizado e o conhecimento. Não é? E aí tem uma sequência. Não é? De repente o pastor Flávio pode também mencionar. Eles também são cautelosos, diz no verso 15, né? Coisas bem importantes. Eles sabem separar o que é bom daquilo que é mal. O sábio, ele faz essa diferença. Eles também são calmos, eles sabem que eles dependem de Deus. Então, para toda ação que eles têm que resolver, pedem a dependência de Deus. Então, isso traz uma serenidade para tratar dos assuntos, né? É o temor de Deus que dá confiança, fala o verso 26, né? Depois diz no 21 e no 31 que os sábios são compassivos, eles são sensíveis, e os grandes mandamentos, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não dá para desvincular essas duas coisas na relação horizontal, vertical e horizontal. Se você ama Deus, você vai tratar com respeito, com carinho, com decência o seu próximo também. Eu quero sublinhar o verso 21. É interessante, lá nos primeiros encontros, essa é a estrutura, a gente vê aqui os vários tipos são 3 tipos da estrutura literária da poesia hebraica, né? A gente vê a de comparação aqui, por exemplo, que o pastor citou, do verso 3, enquanto o insensato é soberbo, é arrogante, o sábio é prudente, ele é humilde, né? Mas eu queria sublinhar o verso 21, o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres, ele é feliz. E aí eu quero sublinhar uma frase que está no Guia de Estudos, o pastor Flávio começou a trabalhar isso aqui: nós não podemos amar a Deus e ao mesmo tempo tratar mal as outras pessoas. Olha, Jesus assinalou que esse mandamento ele só é menos importante do que amar a Deus sobre todas as coisas. Está bem claro lá em Mateus capítulo 22, verso 39, onde Deus fala, eu vou ler aqui para vocês, e o segundo e mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Então, vamos repetir, pastor, o texto, Mateus... Mateus 22, 37, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame aos outros como você ama a você mesmo. Ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus deixou claro aqui que esse amar ao próximo, ele só é menos importante do que amar a Deus. Depois é a segunda coisa mais importante que a gente deve levar em conta na vida da gente. Disso depende toda a lei. Toda a lei. Toda a lei. Eu diria, pastor Gilmar, pastor Flávio, que na realidade a diferença entre o insensato e o prudente tem a ver com a resposta que ele dá à atuação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha com todos, com o insensato e com o prudente. Então vamos lá, essa frase ela é importante, pastor, vamos sublinhar. A diferença entre o insensato e o prudente é a resposta que ele dá à atuação do Espírito Santo. Então, por exemplo, o insensato nega, ele não aceita o convencimento, aquilo que o Espírito Santo faz, que a gente chama, não é? Que é o trabalho de convencer, como diz João 16, não é? Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o prudente, ele ouve a voz do Espírito Santo.
Por isso que Jesus mencionou que só tem um pecado que não pode ter perdão. Ele está mencionado lá, por exemplo, em Mateus 12, verso 31. Jesus disse isso, né? Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, em Mateus 12, 31. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, o insensato, ele rejeita a tal ponto que ele diz assim, não. Eu lembro que eu morei num lugar, até na região noroeste, lá do Rio Grande do Sul, que tinha um trilho de trem, não é, atrás da minha casa. A primeira noite foi terrível. Eu não consegui dormir. Aí, com o tempo, o que aconteceu? Passou uma noite, já acordei, não é? Parecia que ainda, né? Daqui a pouco, já não acordava mais. Dentro de um mês, eu já estava dormindo. Então, assim é a atuação do Espírito Santo. Quando o insensato ele fecha a porta para o Espírito Santo, no primeiro momento, ele leva um impacto. O trem continuou passando lá. Todas as noites, mas meu ouvido não me acordava, captava, mas o cérebro já não fazia com que eu me acordasse. Então, assim acontece com o insensato. O Espírito Santo trabalha, ele vai dizendo não, até que chega uma hora que ele não ouve mais. E o prudente não, ele ouve a voz. Deixa eu ressaltar uma coisa aqui, que é o verso 31. Desculpa, Gilmar. Sim, Quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. Olha que versículo forte aqui. Por vezes as Escrituras elas ressaltam esse tema de como é que você trata os outros, é a maneira como você reconhece e como você lida com Deus. E aí você tem uma série de versículos, por exemplo, Êxodo 22 e 24, fala de como é que a gente trata as viúvas e os órfãos, tá certo? Como que usou a sua tradução aí, o 31? 31 diz assim, quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. Muito. Então, esse assunto desse relacionamento horizontal da gente, de uns para com os outros, ele é extremamente importante. Tem muita gente que não dá atenção para isso. Bem colocado. E a gente vai ver na Bíblia que Deus fala assim, um dia eu vou fazer separação entre ovelha e cabrito, entre ovelha e os bodes, eu vou separar. E ele vai chegar àquele ponto que quem for sábio e que segue o conselho de Deus, ele vai falar, seja bem-vindo, entra na terra que eu preparei para você. Agora você que falou, eu guardei, eu fiz, devolvi dízimo, fiz isso, fiz aquilo, fala assim, você não amou um dos meus pequeninos. Na hora que você teve chance, você não fez. Então, aparta-te de mim, você não é digno do reino. Que coisa triste vai ser ouvir isso, né? Falar assim, puxa vida, mas eu fiz tanta coisa, mas você não olhou para as pessoas ao seu redor. Aquele que olhou, lembra lá de Mateus capítulo 25? Aquele que olhou, ele nem percebia, ele nem percebeu o que ele havia feito, ou seja, não foi algo assim... É obrigatório, exatamente, né? Ou seja, ele foi tinha natural. essa iluminação do Espírito Santo, essa sensibilidade ele fazia. Eu só queria resgatar um detalhezinho, porque a gente tem que... Só você colocar bem rapidinho, porque quando a gente trata a questão do Espírito Santo, que o pastor tratou, de que ele não ouve, o Espírito Santo está ali. Alguém pode perguntar assim, pastor, como eu sei que se ainda eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo? Eu não pequei contra o Espírito Santo. Justamente quando a gente sente, por exemplo, tristeza pelo pecado cometido. Você cometeu um pecado, você ainda está sentindo, não é? Tristeza, poxa, eu não gostaria de ter feito isso e tal. Isso é uma prova de que o Espírito Santo está trabalhando. Ou quando a pessoa tem percepção que errou. Fala assim, nossa, o que eu estou fazendo não está certo. É sinal que Deus está ali com você. E talvez tenha muita gente em casa aí que pensa assim, eu vou para balada, eu vou fazer um negócio errado, Deus não vai comigo. Mentira, Deus é onipresente, que é o assunto do nosso guia de estudo. Está errado o que você está fazendo. Exatamente. Mas Deus está lá. 24 horas trabalhando para a salvação. Para falar para você, olha, isso aí não é bom. Você ouve sempre uma voz e diz, olha, isso aqui não é bom, é o que você avalia. O outro fala, faz que vai ser gostoso. Deus fala, pode até ser gostoso, mas vai ser ruim para você lá no final, no fim da estrada. Você vai sofrer. Então, quando você ainda está ouvindo isso, é sinal que o Espírito Santo está falando com você. É muito difícil
uma pessoa pecar contra o Espírito Santo, viu? E é bom ficar claro que isso não é assim, um dia para a noite. Isso aí leva uma vida um inteira, processo uma vida inteira. Deus trabalhando, Deus da banalização tentando do mal convencer. que o pastor Jacques Licanto trabalhando. Sem dúvida. Então é uma rejeição de uma vida. E lá no final da vida, ou antes da morte, a pessoa realmente já tinha definido que não queria saber de ouvir a voz de Deus. Aí então o pecado contra o Espírito Santo. Talvez você ligou a televisão nesse momento por um acaso. Se você está aí, o Espírito Santo está querendo dar um recado para você, querendo trabalhar na sua vida para que ela seja diferente. Podemos afirmar que qualquer pessoa neste momento, o Espírito Santo está trabalhando para que essa pessoa mude de vida e seja realmente uma pessoa sábia. Os olhos do Senhor sempre estão sobre as pessoas. E aí vamos para exatamente para esse verso, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Como esse texto, este provérbio, que verdade ele tem para nos dizer? Medo? Dá medo? Eu acho que tem muita gente que fica arrepiado quando ela ouve falar assim, Deus está te olhando em todos os lugares que você vai, tudo que você faz. Ao contrário, para o justo, traz uma tranquilidade, uma paz muito grande. Que bom que Deus está olhando por mim aqui. Então, muita gente tem uma dificuldade com isso, porque elas querem ir o mais longe possível do ambiente onde ela está, para dizer assim, não quero que ninguém veja, exemplo, filho pródigo. Eu quero ir o mais longe possível do ambiente do pai, para que nem ele, nem nenhum vizinho, nem ninguém que me veja aqui fazendo uma coisa errada, possa levar um recado e dizer o que eu estou fazendo. E ele se esquece de que Deus está lá também. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Né? A pergunta no Salmo 139. Veja, quando a gente tem essa percepção da presença de Deus, a gente pensa duas vezes antes de agir. Não que a gente tenha medo, não é essa a questão. A questão é justamente um respeito, saber de que Deus é o nosso mantenedor, Ele quer o nosso bem. É que nem um filho, quando ele está sozinho, é mais fácil ele cometer uma arte, como assim a gente chama, né? um delito infantil. E quando ele tem ali os olhos do pai junto, os olhos da mãe, ele age diferente. Então, se nós tivermos essa percepção de que Deus está com a gente no trabalho, Deus está com a gente no meio da multidão, Deus está com a gente quando nós estamos sozinhos na frente do computador, navegando, não é, nas redes sociais, Deus está sempre, nós vamos ter uma outra percepção e as nossas atitudes, não que nós sejamos assim robôs, não é essa a ideia. Por favor, não é isso, e não é isso que nós queremos dizer, queridos amigos que estão nos assistindo, mas na realidade, Deus, Ele quer dizer assim, eu sou teu companheiro, eu sou teu amigo, eu sou teu protetor, você está com problema, eu estou aqui, você está feliz, eu estou aqui, eu estou em todos os momentos com você. E isso é gratificante, imagina um filho que está ali no momento de alegria na escola, o pai está ali vibrando com ele porque tirou uma nota boa, mas quando o filho se machucou, quebrou a perna, está ali o pai também junto. Esse é o nosso Deus. Então, não é um Deus vingativo, é um Deus amável que nos protege. E a gente se engana quando a gente pensa que a gente faz o mal e ninguém descobre, ou que a gente faz o mal e se dá bem, que está tudo bem. Gente, um dia vai aparecer. O mal sempre aparece. E aí a gente vai sofrer as consequências. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer, quando a gente está vivendo uma vida assim, o Marcos exemplificou muito bem, nessa época virtual, né, onde o acesso ao mal e ao pecado ele é tão fácil, né? Ele está justamente a um clique de distância. A gente devia ter essa percepção clara, olha, os olhos de Deus estão sobre mim, para me abençoar, para me ajudar a tirar do pecado, para me ajudar a me desvencilhar dessas coisas ruins. Então, essa percepção é uma coisa extremamente poderosa se eu olhar ela do lado positivo. Exatamente isso que eu ia dizer. Não é angústia, é conforto saber que o Senhor está olhando para a gente. Eu quero dizer para você, não importa onde você esteja nesse momento, você que nos assiste, sinta-se abraçado, sinta-se cuidado pelo Senhor, porque Ele tem interesse em você, na sua vida. Não importa o que você fez, importa o que você se tornará
a partir do momento que você aceitar o Senhor como Salvador, como Senhor da sua vida. Nós vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Estamos voltando para o nosso último momento. Vou começar já agradecendo, viu? Porque na semana que vem nós teremos, como está sendo agora o nosso formato, uma outra dupla que trabalhará as próximas 2 semanas. Obrigado, pastor Flávio Ferraz, obrigado, pastor Marcos, que Deus abençoe muito a família de vocês e o ministério que vocês têm realizado aí já há tantos anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Prazeraço estar aqui, viu? Muito bom. Vamos adiante. Agora ele trabalha o capítulo 15 e o destaque que ele dá, alguns versos no capítulo 15, são os versos 13, 14 e 23. Coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Sabe o que isso fez me lembrar, pastor? Nada contra aí as cirurgias plásticas, não é isso, mas tanta gente gasta tanto dinheiro, né, para ficar mais belo e produtos, e a Bíblia nos dá aqui uma fórmula tão simples para você ficar mais belo, né? E você mencionou aí o texto do verso 13, não é? O coração alegre formoseia o rosto. E não é só a questão externa, não é? Provérbios tem mostrado aqui de que você vai ser uma pessoa mais feliz, a gratidão promove saúde. Eu gosto muito de uma citação de um livro chamado Ciência do Bom Viver, que fala sobre isso, não é? Que você ter o espírito grato, alegre, você realmente vai ter, não é, mais saúde. E aqui nós vemos, não é, o sábio falando de maneira muito clara que essa alegria vem do Senhor, não é? Quanto mais contato com Ele, mais simpático nós devemos ser. São diferentes percepções, né? Para uma pessoa alegre, a vida é um banquete. Para uma pessoa triste, né, ou oprimida, cada dia é uma aflição para ela. Ela levanta, é o pé esquerdo todo dia, né? O verso 17, só permita eu ler aqui o que diz. O verso 17 diz assim: é melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer melhor carne onde existe ódio. Na linguagem de hoje, né? Mas o ódio, ele arruina até o banquete mais fino. E a alegria pode ser a casa mais pobre, faz a comida ser uma coisa abençoada, torna um banquete. E o verso 23, pastor, o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Isso tem a ver com aquilo que já foi mencionado, como é importante a gente tratar bem as pessoas, né? Isso vem de Deus também, porque quanto mais próximo nós estivermos de Deus, melhor nós vamos tratar as pessoas e a gente vai saber falar, como já foi mencionado anteriormente, a palavra certa, no momento certo, saber a hora de ficar quieto. Isso só de Deus, porque naturalmente, não sei se é o problema da grande maioria, talvez alguns não sejam tão impulsivos, mas o ser humano naturalmente tem essa impulsividade de falar aquilo que pensa. E nem sempre isso é bom. Os extrovertidos, eles têm mais dificuldade. E esse versículo, a guia do estudo diz assim: a alegria vem mais pelo que damos do que pelo recebemos, do que pelo que a gente recebe. E eu lembro quando eu estudei no IACS, eu tinha 15, 16 anos, eu li um livro, não foi o primeiro, mas... Só para lembrar que o IACS é o colégio interno da Igreja Adventista no Rio Grande do Sul. Estou muito feliz que vocês estão mencionando várias vezes, viu? 3 ex-alunos aqui, não tem jeito. Muito feliz. Então, quando eu estudei lá, eu trabalhei para fazer o asfalto do colégio. Era duro, Faz tempo isso, né, pastor? 42, faz bastante tempo. Isso foi pastor, só para dizer que tem mais gente na produção do programa que são ex-alunos do IACS também. Muito viu? bem. Estão me lembrando melhor aqui. Colégio do mundo. Que não ouçam os do meu campo, que temos um colégio também, que é o outro melhor colégio do mundo, que é o IASP, tá bom? Lá em Hortolândia. Mas olha só, gente. Quando eu estava no que eu colégio... estudei no IASP antes de ir para o IACS. Mas lá eu li um livro do homem que estava fazendo o nosso asfalto lá. Ele escreveu, o nome dele é Edson Neves, ele escreveu um livro chamado A Alegria de Servir. E o livro começava assim: eu dormia e sonhava que a vida era serviço, que a vida era alegria. Então, eu dormia e sonhava que a vida era alegria.
Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e descobri que no serviço é que está a verdadeira alegria. Rapaz, nós vamos ter que pedir para ele repetir. Coisa Olha, espetacular que linka com esse verso 23. Sabe por que eu vou pedir? Porque você sabe que tem gente que assiste a gente e anota, e alguns assistem, depois vão para... nos assistem na internet, né? Clicam lá e aí vão dando pause para anotar as frases. Então, por favor, porque essa é uma pérola. Eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Acordei e descobri que a vida era serviço. Servi e descobri que no serviço é que está a verdadeira alegria. Muito bom, muito bom. Realmente... Esse verso 23 fala exatamente disso. É uma ideia importantíssima. Na realidade, pastor, a vida é feita de escolhas. Eu posso acordar hoje e escolher ser triste, escolher só ver o lado ruim. Né? Filipenses 4:8 fala de maneira muito clara, né? Tudo que é verdadeiro, honesto, de boa fama, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. É a mesma ideia aqui no livro de Provérbios. Não é? Nós precisamos nos ocupar com coisas boas, porque se nós nos ocuparmos com tristeza, com miséria, com assalto, e aí vai daquilo que nós vemos e lemos e ouvimos, nossa vida vai ser um caos. Então, o Salomão aqui está dizendo o seguinte, olha, sejam felizes, escolham pela manhã ser feliz. Eu gosto muito dessa frase e uso muito em casa, olha, escolha ser feliz, porque isso é uma decisão pessoal, não é? Não escolha ser triste. Levanta animado, né? Muda o seu estilo de vida. O caminho do preguiçoso ele é cheio de espinho, gente. O verso 19 fala isso. Mas o caminho do sábio ele é cheio de flores, é bonito, ele é agradável. Por quê? É a percepção que a gente tem da vida. Não que a gente não tenha problema, né? Claro, não que o no sábio, mundo o justo tereis não vai ter problema. Eu ia comentar exatamente que conselhos vocês dariam, por exemplo, para aquele... Porque a gente percebe na estrutura poética do texto que há uma ligação direta desta alegria quando ele faz a comparação na segunda frase, dizendo... com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, essa alegria é algo que vem... De uma decisão. Exatamente, que é produzido em mim, mentalmente. Que conselho você daria para aquele que talvez tenha razões para dizer, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando? Então, eu vou dizer, primeiro, que o guia de estudo ele começa dizendo assim, a Bíblia não nos promete uma vida sem provações. Você vai construir a sua casa... vai ter chuva, vai ter vento, vai ter dilúvio, vai ter tempestade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que a Bíblia diz para você. A Bíblia diz no Salmo 46, quando diz assim, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando? Na angústia, nas tribulações. Então a palavra de Deus em nenhum momento ela diz assim, não vai ter dificuldade, não, ao contrário, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Vai ser duro, vai ser difícil, mas Deus promete, eu vou estar ao seu lado, eu vou sofrer junto com você. Quer pegar um verso poderoso? Eu vou ler aqui, ó, Isaías capítulo 43, o verso 2 e o verso 3, que vai dar essa esperança para o nosso telespectador, ou se você está ouvindo nesse momento, você vai ver aqui o poder dessa palavra de Deus aqui. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando você passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E de repente, não é, pastor? Tem alguém que está doente, tem alguém que de repente está desempregado e agora pode estar pensando, poxa, mas é difícil para mim. Levantar com... Olha, vocês não estão na minha situação, de repente o nosso querido amigo e amiga está assistindo, mas eu quero dizer para você, na realidade, Deus não te desamparou. Seja fiel, permaneça firme nos caminhos, porque a esperança, não é? Ela existe. E ela, como diz o ditado, é realmente a última que morre e não deixa ela morrer no teu coração. E aí nós vemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano. Então, se alguém está passando por essa situação, o pastor colocou, nada está fora do controle de Deus. Isso não quer dizer, né, pastor, que Ele predetermina as nossas ações, não. Exatamente. É bem diferente. Deus ele tem o controle, por quê? Porque Ele, na realidade, quer o nosso bem. E Ele espera de que nós tomemos a decisão correta. Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares,
não é? Mas Ele está tendo o controle aqui, como que dizendo para nós assim, confiem em mim, se vocês confiarem em mim, pode ter certeza que nós vamos chegar no porto. E eu quero ampliar um pouquinho, né? Porque a pessoa vai falar, mas eu estou sofrendo aqui. Muitos dos sofrimentos da gente são consequências das escolhas que a gente faz. Problemas de saúde são resultado, às vezes, das escolhas que a gente faz. O desemprego pode ser sazonal ou não. Alguns têm problema de emprego, por quê? Porque ele não quer crescer, ele não quer se capacitar, ele não vai atrás. Mas tem gente que está enfrentando dificuldade por causa da sua lealdade para Deus. Agora, o nosso Deus é o mesmo que viu Jesus na cruz e ficou lá olhando. Ele não foi lá tirar. Ele não foi tirar o sofrimento, ele não foi parar as chicotadas de Jesus. Ele é exatamente o mesmo Deus e ele está exatamente no mesmo lugar, ao nosso lado, dizendo assim, fica firme, ser fiel, vai valer a pena. O meu reino não é desse mundo, é lá na frente. Essa descrição não reflete um Deus insensível De jeito ou nenhum. um Deus que não um Deus que não está preocupado, mas reflete um Deus que sabe como as coisas se tornarão se você confiar nele. A questão é que o percurso da vida é maior do que aquilo que nós imaginamos, não é? Nós imaginamos um percurso talvez bem mais curto, não é? O percurso da vida É muito maior daquele que nós imaginamos. Então, talvez eu imagine um percurso, vamos colocar aqui, de 5 quilômetros, mas o percurso da vida que Deus me propõe é ilimitado. O que diz Não o é? verso 1, né? Ele diz assim, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. O problema nosso é que às vezes a gente quer que Deus se encaixe nos planos da gente. Senhor, por que o Senhor não está me atendendo? Eu quero isso. E Ele está falando, não, mas eu não quero isso para você, eu quero aquilo. Mas a pessoa não consegue olhar para o outro lado, ela só quer aquilo e acabou. Isso não está tirando a liberdade humana, certo? De jeito nenhum. Deus reconhece, a Bíblia reconhece claramente que Deus... O direito de escolha. Exatamente. O livre-arbítrio, que a gente expressa dizendo, é o livre-arbítrio. Deus respeita isso. Tem gente que se choca com isso, né? Fala, mas por que Deus não intervém? Porque a pessoa não quer. E quando a pessoa não quer, Deus fica do lado olhando, assistindo. É triste isso, mas é verdade, né? Nós temos alguns outros versos para a gente considerar, para fundamentar exatamente essa ideia que está sendo abordada. Por exemplo, o que está escrito em Provérbios capítulo 16, versos 18 e 19. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Como essa mensagem dessas duas poesias aqui vão mostrar que o indivíduo não está sob a soberania de Deus. Vejamos assim uma coisa interessante. Nós devemos sempre colocar os nossos planos sob os planos de Deus. Por exemplo, numa oração. Eu quero muito, não é, que de repente o meu filho, a minha filha escolha uma pessoa boa para se casar, ok? E aí Deus manda essa pessoa, eu preciso entender de que de repente não foi a pessoa que eu queria, mas se foi a pessoa que Deus determinou, eu preciso aceitar e de repente não é entender de que Ele está por trás de tudo isso. Poderia fazer outros exemplos aqui, exemplificar de várias outras maneiras, não é? Então, o grande problema, eu comparo assim a nossa vida com um motorista que muitas vezes não entrega o carro dele para o outro. Então, muitas vezes a gente entrega a direção do nosso carro, da nossa vida para Deus, mas muitas vezes a gente quer dar pitaco. Olha, não, mas não dobra aqui, ou não dobra ali, ou arranca direito. E Deus tem a maneira, Deus de repente Ele vai dobrar a esquerda e eu queria dobrar a direita, mas eu tenho que ter essa humildade de dizer, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, não é? E isso requer realmente renúncia, requer entrega, isso é uma coisa diária. Mesmo que tenha sido tomada uma decisão equivocada, certo? Tomei uma decisão errada. É aí que entra a humildade, né? E o versículo adverte contra o orgulho, né? Esse verso 18 e 19, os dois, eles advertem contra o orgulho. Então, se você tem humildade para reconhecer, errei, não foi a melhor escolha. Você está dando a chance de Deus falar, tá bom, vou ajudar você a corrigir a rota, né? Você está dizendo, Senhor, vem, toma controle. Está aqui a direção da minha vida. Toma controle, eu tentei, mas não foi uma coisa boa. Pode ir, daqui para frente o senhor pode ir. Cada vez que você tentar tomar o volante, saiba, você vai
você vai para o acostamento. E ele é capaz de transformar qualquer decisão equivocada, qualquer erro, qualquer tragédia, numa grande bênção. Se você permitir, se ele quiser, quando ele quiser, ele faz qualquer coisa. Eu só queria ressaltar o verso 20 para antes da gente continuar. Olha o que diz o verso 20. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, tanta gente procurando felicidade. A gente vai numa biblioteca, melhor, numa livraria, você tem tantos livros de autoajuda, nada contra os livros, mas a fórmula é tão simples. Ser feliz é temer a Deus, é obedecer, é confiar nele. É tão simples. Estamos chegando no final, mas eu quero um minutinho que vocês considerem o verso 33. A pergunta é: existe destino, né? Existe sorte? A sorte se lança no regaço. Como que está a tradução na linguagem de hoje, pastor? Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Daí a segunda parte: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. A Bíblia, diz o Guia de Estudos, não dá margem à casualidade. O destino. Tem uma frase de Ellen White, da escritora cristã, que nós cremos como inspirada, como profeta. Ela diz assim: nós somos arquitetos do nosso destino. Gosto muito dessa frase. Eu queria que vocês considerassem aqui para a gente terminar um minutinho só nesse... Veja, Deus ele tem o controle de tudo, mas Ele me dá liberdade dentro da minha esfera de ação de tomar decisões. Porque às vezes a gente pensa que Deus então Ele predeterminou. Não, Ele tem um controle, mas dentro dessa esfera eu tenho liberdade de tomar algumas decisões. E é justamente isso que o provérbio aqui está querendo dizer. Não é? Deus ele não perdeu o controle. Até no livro de Apocalipse fala lá, não é? Dos 4 ventos, né? Os anjos estão ali segurando, guardando. Então Deus está realmente por trás de tudo. Mas dentro disso Ele diz assim: você quer ir para lá? Ok, eu te respeito. Não é? E isso eu acho maravilhoso de um ser, não é, como Deus. Tenha uma atitude de gratidão e de lealdade e de amor, porque isso promove, gente, a saúde física e espiritual. Então, se você está passando por um problema, você que está nos vendo nesse momento, vou dizer uma frase só para você, 2 palavrinhas: jamais desista. Amém. Jamais desista. Entrega para Deus. Amém. Quando e como Ele quiser. Amém. Ele vai fazer. Nós vamos orar. Quero agradecer mais uma vez a vocês por esses momentos tão especiais. Vamos agradecer pela orientação da palavra de Deus. Pai do céu, te agradecemos pelo cuidado, pela tua soberania, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Os teus olhos estão sobre nós. Por isso nos rendemos a ti. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos telespectadores. Se alguém se sente abandonado, se alguém cometeu um erro, que ele entregue a vida ao Senhor e assim seja transformado. Amém. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Não esqueça as palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o nosso próximo encontro no Lições da Bíblia.